O comportamento e as ferramentas de marketing mudam todos os dias. O papel do CMO foi muito além da gestão de marca, time e mercado. Hoje o desafio é responder com agilidade às novas expectativas, dados, IA, creator, novas gerações, sustentabilidade, vídeos e o que mais vier, sem perder profundidade nem consistência. O painel vai mostrar como navegar no novo cenário se ainda existe uma saída para esse mundo em constante transformação. Para isso, convido Gustavo Castro, amigo da casa, cliente há muito tempo. O Gustavo é diretor de Insights e Estratégia da Ambev. Estrategista que enxerga pessoas antes de ver números, experiência em comportamento, cultura, branding, transforma dados em histórias e histórias em caminhos de crescimento. No Monkey Mode traz o olhar de quem entende de estratégia e é sobre fazer perguntas certas para procurar as respostas antes de procurar respostas prontas. Gustavinho, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor. Pode ser no meio. E o último apresentado do Monkey Mode, mas um dos mais famosos, o relevante, amigo, também carioca. Não sei se sem querer, a gente trouxe muitos cariocas para cá, mas foi realmente sem querer. Não posso falar do time dele, mas bem-vindo, Cris Dias. É um dos pioneiros na internet brasileira, foi um dos primeiros blogueiros em português, o primeiro brasileiro a postar no Twitter e está no mundo do podcasting desde 2005. 2018 é a voz do Boa Noite Internet, um dos podcasts formadores de opinião, com maior audiência e que eu admiro muito. Bem-vindo, Cris. O palco é seu. Pode dizer, pega esse. Oi. Você escolhe verde? Não, aqui, vai embora. Gente, boa tarde, quase boa noite. Eu virei aquela pessoa que fala boa noite, né? 6 da tarde já é boa noite. Enfim, obrigado por vir aqui, obrigado, Gustavo, por conversar com a gente. Como o Terra falou, eu tenho um podcast chamado Boa Noite Internet e o slogan dele é Entendendo o Mundo através de Histórias Interessantes. Então, eu vim aqui entender o mundo, a cabeça de, enfim, dirigentes de marketing, CMOs, etc., através das suas histórias. Mas você não precisa ter muito trabalho, porque o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reclamar da vida aqui, você faz assim, muito bem, você já está fazendo, e no final você só me dá um abraço e diz que está tudo muito bem. Porque o que eu quero conversar com você é, eu sou um cara formado em tecnologia, trabalhei em produtora, em agência, na Meta, no BuzzFeed. Hoje tenho uma produtora criativa, sou creator, só não fui cliente, só não marquei esse xizinho no bingo. E eu era o cara que era visto pelos meus amigos publicitários como o chato do número da tecnologia do dado. O jogo virou e hoje eu sou o cara reclamando de que o marketing, a publicidade, viraram fundo de funil, viraram clique e compre, viraram resultado, viraram ROI. Então, eu quero te perguntar um monte de coisa até da sua carreira, formação e tal, mas a primeira pergunta é, o branding morreu, é isso? Quem aqui está estudando branding? Aliás, alguém aqui é responsável pelo marketing de empresa? Levanta aí, CMO, diretor de... Temos a minoria aqui. Alguém é agência? Quem é agência aí? Agência é um pouquinho mais... O brand morreu? É isso? É o fim? Eu estudei tudo de branding, li os livros e esquece agora otimizar Google Ads e Meta Ads e vamos embora, clique e compre. O que eu faço da minha carreira? Bom, boa noite, pessoal. Cris, pelo contrário, né? Eu acho que estava conversando lá atrás, tiveram algumas eras, né, que aconteceram aí no marketing ao longo da sua história e ele começou, né, ali na era do Mad Men, né, a gente falou sobre isso, então era muito sobre criatividade, sobre persuasão, sobre você contar histórias e construção de marca no longo prazo. Isso gerou uma série de campanhas que foram memoráveis, então a gente lembra tanto lá de fora, mas daqui também, Meu Primeiro Sutiã, da Valizere, Isso Não é uma Brastemp, o Sirizinho da Brahma, tô vendo as cabeças balançando assim, né? Pipoca e Guaraná, Compre Batom, né? E a gente lembra dessas campanhas, mas a gente não lembra do que a gente viu na semana passada. Né? Isso significa que era uma era onde você construía muita memória, né? E você construía marcas no longo prazo. Com o tempo,
com a era digital chegando, etc., a gente teve acesso a muito dado, né? E aí eu acho que teve muita coisa bacana, né, que permitiu, mas ao mesmo tempo aconteceu exatamente o que você falou. Aconteceu uma busca pelo número, pelo curto prazo. O fato de você ter o número permite com que você visse, né, conectasse o que você está fazendo, se vai vender ou não amanhã, e começou a se otimizar o marketing para isso, para ver se você está vendendo amanhã. E aí, com isso, o número de investimento, né, o que tem sido investido em construção de marca de longo prazo versus conversão de marca no curto prazo, ele mudou brutalmente. E a maioria das empresas, né, em vários lugares, é muito cobrado o resultado. O marketing está aí para vender, sem dúvida, mas para vender de forma no longo prazo e de forma consistente. E aí o que a gente tem visto agora, depois dessa fase onde foi todo mundo, muita gente foi para o curto prazo, etc., é uma combinação dessas coisas que é onde eu acredito que está a inteligência. Um pouco de ciência, um pouco de arte. Então, como que você constrói demanda para o longo prazo e converte no curto prazo? Então, tem um paper famoso que é The Long and the Short, que ele fala exatamente isso. E a palavra and é a mais importante, é construção de demanda para o longo prazo e conversão de demanda no curto prazo. Você tem que regar a planta, você tem que plantar e você tem que colher também. Se você fica só colhendo, em algum momento esse negócio vai, o preço vai ser cobrado. Então, respondendo sua primeira pergunta, pelo contrário, acho que construção de marca para o longo prazo é cada vez mais relevante e é interessante que a gente vê vários players, né, do mundo digital fazendo campanhas de longo prazo, né? Então você vê Google, Meta, tá todo mundo anunciando na TV. Você, opa, mas a TV não tinha morrido, né? OpenAI está fazendo campanha, gente, out of home e etc. Então assim, por que eles estão fazendo isso? Porque é uma composição. E aí eu acho que por isso que, e é um pouco disso, essa era da efetividade de você construir o longo prazo e converter no curto prazo, é o que eu acredito que precisa ser feito agora. Boa. Mas existe uma máxima no mercado, e, de novo, eu trabalhei na Meta, então eu até fui meio culpado disso, que é a frase: se não pode ser medido, não existe. Né? E aí ainda tem até hoje toda a discussão, por exemplo, de modelo de atribuição. Como é que eu sei o centavo que eu botei, o dólar que eu botei, como volta? E você até falou de campanhas memoráveis. Tem uma que eu fui bater outro dia e fiquei pensando como seria aprovar essa campanha hoje, que era, se não me engano, o lançamento de Raider no Brasil, meio contra Havaianas, e eram a essência da campanha, eu imagino o Washington Oliveto fazendo o pitch dessa campanha, assim: a gente vai pegar músicas clássicas do Brasil, vai fazer versão cover com outras pessoas famosas gravando, então você já tem dois custos aí: licenciar a música e pagar o cachê do Lulu Santos para ele cantar o Tim Maia. A gente vai para uma praia e vai filmar com helicóptero, porque o drone não tinha sido inventado, e pessoas bonitas e tal, e vai vender chinelo. Eu, publicitário, hoje, te vendendo essa ideia, mas espera aí, como é que eu vou medir na televisão, etc. Como é que você lida, como é que você toma a decisão em cima dessa frase: se não pode ser medido, não existe, num mercado que fala de histórias, que fala de pessoas, que fala tipo na faculdade de humanas, né? Quem faz marketing, publicidade, até administração, não é na faculdade de exatas. Como é que você resolve esse dilema de métricas numa coisa que, no fim das contas, ainda é essencialmente humana? Eu acho que aí está o grande desafio, né? Então, se a gente entender como funciona o marketing, ele é mais fácil você começar a buscar quais são as métricas que respondem para isso, né? No final, para uma marca, né, uma vez que você desenhou um produto, identificou uma necessidade no mercado, criou um produto e uma marca que se conectam com os consumidores, etc., e você tem que fazer esse negócio crescer, você precisa garantir que você está fácil de lembrar, né, fácil de encontrar e fácil de comprar. Então é quase que easy to recall, easy to find e easy to buy no final. Normalmente a gente está ali no last click, imaginando que aquele post foi o que gerou a compra. Só que ele foi só o último clique, né? Tudo que foi construído da imagem da marca na cabeça das pessoas, ela não
consegue ser atribuído àquela compra especificamente, né? Mas você consegue uma parte, então, do marketing é você construir disponibilidade mental, ou seja, como é que eu vou mensurar como que a minha marca está dentro da cabeça das pessoas, e depois você tem que ter disponibilidade física para converter. Mas existem formas de você traquear, clássicas de você traquear o quanto a sua marca é conhecida, o quanto a sua marca é saliente na cabeça das pessoas e etc. Então, na linha de você definir como que você vai traquear se você está fazendo um bom trabalho, do ponto de vista de performance no curto prazo, é mais fácil porque você já está mais próximo do momento da compra. Mas no momento que você está construindo disponibilidade mental e imagem de marca, você tem uma série de formas de fazer tracking e descobrir dentro do próprio funil de awareness e etc. Mas tem uma coisa que é importante, é que existe uma diferença entre awareness de marca e saliência de marca. Né? O awareness eu conheço essa marca, né? Ela existe, eu sei que ela existe, etc. A saliência é o quanto ela está disponível na sua cabeça de forma fácil no momento de compra. Então, na hora que eu acabei de chegar em casa e eu quero relaxar e eu penso em tomar uma cerveja, quais são as cervejas que vêm na minha cabeça? Provavelmente Corona pode vir na sua cabeça. Por quê? Porque ela construiu um universo de relaxamento e etc. Se eu tiver num churrasco, o pool de marcas que vai vir vai ser diferente. Então você consegue traquear o quanto a sua marca é lembrada, associada a ocasiões de consumo específico, e você pode aumentar o número de ocasiões onde as pessoas lembram, dependendo do trabalho que você faz. Então, tem uma máxima que você não consegue traquear a construção de marca porque está na cabeça das pessoas. Você consegue, se você tiver um processo estruturado e você consegue Me desenvolver. dá exemplo que é isso. Eu imagino algumas pessoas que não faziam o quê? Sai com pranchetinha na rua? Não, a pesquisa, a gente tem, enfim, a gente tem um trabalho com a Kantar, mais Ipsos e várias outras empresas fazem isso, mas é um tracking de marca mesmo. É um tracking onde você entrevista um grupo grande, quantitativamente, de consumidores para entender tanto o nível de associação da sua marca com algumas ocasiões de consumo, quanto qual é a percepção que a sua marca tem em relação aos atributos que são importantes para você. Então, você definir um caminho para a sua marca, o quanto essa marca... Vou dar um exemplo. A gente tem Stella Artois no nosso portfólio, né? E a gente lançou recentemente um produto que chama Stella Pure Gold, que quem não experimentou, todos vão poder experimentar depois daqui no nosso happy hour. Mas dentro do posicionamento de Stella Artois, a gente está buscando associar o máximo possível ela com elementos de gastronomia, momentos que você vai ter um jantar com os amigos, etc. E você consegue traquear uma pergunta simples: quais são as 3 ocasiões em que você mais consome cerveja? Tal, tal e tal. Dentro da ocasião 1, quais são as marcas que vêm à sua cabeça que você conseguiria citar? E aí você consegue entender se você está nessas ocasiões, se você não está, e se o trabalho que você fez no último ano conseguiu mover ou não isso. Então, é um tracking mesmo de marca para você saber isso. E aí, obviamente, tem todo o quali, né, que você consegue fazer também nas pesquisas tradicionais, etc. Uma coisa que a gente tem usado bastante hoje dentro do Ambev a gente tem o Zé Delivery, né? Que é hoje o maior delivery de bebidas do Brasil e é bastante grande no resto do mundo também. A gente consegue tanto entender dentro das pesquisas o quanto as pessoas estão pesquisando em dias diferentes e qual o motivo, e a gente pergunta para as pessoas: por que essa compra foi para qual ocasião? E aí você começa a traquear: opa, olha só que interessante, essa marca está entrando numa ocasião diferente dessa, etc. Então, sim, tem formas de traquear, mas não é tão não é tão direto quanto a pessoa clicou, ela comprou, isso aqui gerou venda, aquilo, entendi, você me falou que está na cabeça do consumidor, mas eu não sei se ele vai comprar. Falei, bom, mas se você olhar na história, é impossível na hora de tomar uma decisão de compra, você escolher uma marca que você não tem algum tipo de relação com ela. Pode acontecer, mas não é provável que isso aconteça. Como é que você faz nessa lógica? Ah, legal, medir a ocasião, perguntei para as pessoas como é que você mede se aquele investimento naquele veículo, na Cazé TV, valeu mais do que, sei lá, na Globo, etc. E a gente está falando de modelo de atribuição. Uma das minhas histórias favoritas, quando eu trabalhava na Meta, eu brinco que eu nunca trabalhei na Meta, só no Facebook, mas era uma convenção de vendas global, e a briga com o Google por modelo de atribuição estava muito grande, porque
tanto o Meta quanto o Google, até hoje, defendem que a melhor maneira de você medir a efetividade de uma campanha é do jeito que eles são bons, que é isso, cookies e pixels, etc. E aí o Andrew Bosworth, o Boss, que era tipo braço direito, do braço esquerdo, acho que era o braço direito, ele braço esquerdo do Mark Zuckerberg, ele, não sei o quê, porque o modelo de atribuição, então tá. Então, se é verdade, se a única coisa que conta é a última peça publicitária que você viu antes de fazer a compra, eu vou mostrar para vocês agora qual o melhor modelo, qual o melhor jeito de você anunciar. Aí ele aperta um botão e sobe um bonecão do posto no palco. Exato, exato. É a última coisa que você viu antes de entrar na loja. É a panfletagem na entrada da loja. É a panfletagem, a filipeta. Você consegue medir, porque, de novo, tentando ajudar a mim e a quem está aqui na plateia, como é que eu consigo, nessas coisas mais longe do carrinho de compras, saber, foi muito melhor ter botado nesse canal de TV ou nesse canal de YouTube e tal? Quais são as ferramentas que você tem para isso? Legal. A gente usa um modelo de MMM, que é Marketing Mix Model, que ele faz regressão no final do ano e você consegue tendo a leitura de múltiplos canais e etc. Mas sendo muito honesto, assim, eu acho que tem algumas premissas que elas funcionam de forma estrutural e que você consegue ir otimizando o seu processo em relação a elas. Então, partindo do princípio que quanto mais saliência você tiver, quanto mais pessoas tiverem a sua marca na cabeça, maior a chance de, quando essas pessoas estiverem no momento de compra, elas te comprarem, você deveria tentar buscar o máximo possível de alcance dentro do grupo que você escolheu como seu grupo-alvo. Então, seja dentro de uma cidade específica, seja dentro do Brasil inteiro, de um público-alvo, etc. Então, você tem que tentar, inicialmente, a primeira coisa é alcance, então você precisa chegar nessas pessoas, e aí você tem canais que você tem um custo menor por impacto, né? Mas, ao mesmo tempo, não é só o custo por impacto, porque tem alguns canais que têm um nível de atenção maior do que outros. Então, dando um exemplo simples, se você anunciar no cinema, você vai ter a pessoa olhando para a tela 100% do tempo. Se alguém pegar o celular, alguém vai falar shh, e você vai ser obrigado a olhar aquela tela daquele tamanho. Quando você está numa televisão assistindo, a pessoa está brigando com o celular, olhando, com alguém conversando, etc. Mas o custo por impacto da TV é infinitamente menor do que de um cinema. E aí você faz uma composição, obviamente, no digital a mesma coisa. Você faz uma conexão dessas coisas. Vários estudos mostram que, mais do que você descobrir qual é mais efetivo, a combinação de meios ela é muito importante. Então, se você tem 3 exposições na TV, ou você tem 2 na TV e uma no out of home, essa composição ela é mais eficiente para gerar memória do que as 3 iguais. Então, é menos sobre coloca tudo na TV ou coloca tudo no Facebook. É um equilíbrio, né? Você vai ter benefício disso. Então, combinar canais é muito importante, né? Então, primeiro, eu vou ter o máximo possível de alcance. Primeira otimização, segunda otimização. Eu preciso entender como que eu otimizo por atenção. E a otimização por atenção pode ser desde a mídia, mas aí entra o criativo, que é uma das partes mais importantes no final. Como que eu crio algo que de fato vai chamar a atenção das pessoas, né? Só que tem um ponto muito importante. Depois de você criar algo que chama a atenção das pessoas, as pessoas têm que saber que aquilo é da sua marca. Então, tem um exemplo muito clássico, que é Pôneis Malditos, que é maravilhoso, mas que é muito difícil lembrar qual marca que fez. Porque... Renault? Nissan. Foi ensaiado, não, brincadeira. E aí, a gente poderia ter feito a pergunta, provavelmente vão vir umas 3 marcas diferentes. Então pensa, você tem o gasto de mídia, de chegar um monte de gente, você criou um criativo muito bacana que despertou a atenção, tá todo mundo falando do feirão do final de semana, de carro. E aí os caras criaram os Pôneis Malditos, que é maravilhoso criativamente, mas a marca acabou ficando secundária na narrativa, e aí você lembra do comercial, acha maravilhoso, mas não conecta com a marca. Então, você perdeu a eficiência inteira do que você fez. E a gente consegue mensurar com pesquisa, tanto o teste pré quanto o teste pós, o quanto você tem atribuição daquele comercial à sua marca ou não. Às vezes você faz um comercial e é mais atribuído ao seu concorrente do que a você, dependendo da forma como que você faz. Então dá para medir
o alcance, dá para você medir o nível de atenção de acordo com o nível de atenção do canal e o quão criativo foi aquilo para chamar a atenção. Depois dá para medir se você tem atribuição da sua marca ou não. E aí, no final dessa história, ao longo de uma consistência de 3, 4, 5, 6 meses, você começa a ver mudança no tracking de marca. Só que 6 meses, gente, eu quero saber amanhã o que aconteceu. Beleza, então descobre uma forma de ler a mente das pessoas. Quando você descobrir, aí você conta pra gente. Eu quero te perguntar, essa é a principal pergunta que eu quero te fazer hoje, porque é uma história que eu já ouvi repetidas vezes, então estou assumindo que é verdade, que é o tempo médio de vida de um CMO numa empresa de 18 meses, numa empresa no Brasil. Como é que eu construo marca, faço tudo isso que você está falando, se eu estou preocupado no próximo semestre, na minha avaliação de performance, na minha meta e tal, como é que... Você é uma exceção, você está há quantos anos na Ambev, passando por várias áreas? 17 anos. 17 anos. Você é exceção. Como que a cabeça do CMO, porque aí eu falei que o slogan do meu podcast, o não oficial é eu não estou maluco sozinho. Então, assim, um monte de gente, legal isso que ele está falando, mas ele está há 17 anos na empresa, se eu não bater a meta semestre que vem, como é que, sei lá, que conselho você dá para sair desse nó? Eu acho que o ponto mais importante é assim, a gente estava falando bastante sobre as mudanças, né? A gente conversou lá atrás sobre o que muda e etc. Mas eu acho que tem um ponto muito importante que é discutir o que não muda e deixar esse alinhado dentro da organização. Então, você tem um papel de influência dentro da organização de mostrar que a construção de valor no longo prazo ela é mais importante do que o desafio do próximo trimestre. É óbvio, se o próximo trimestre estiver muito apertado, o ser humano naturalmente ele corre para o curto prazo. Mas aí não é um problema dos CMOs, é o problema das organizações com visão de curto prazo. E aí o CMO sofre o resultado disso. Então, o papel do CMO muitas vezes é até de ensinar, né, de trazer para a organização o que a gente está buscando, quais são os nossos KPIs, né, dentro da organização. E aí, a história do que muda e o que não muda é o comportamento humano, ele não mudou porque a gente criou a internet, porque a gente criou, etc. As pessoas continuam buscando ser aceitos, eu continuo buscando conexão, eu continuo buscando todo elemento que me faz humano, ele continua lá. O que muda é a forma de endereçar isso. Então, como tem essa história que a gente estava conversando também lá atrás sobre a ciência e a arte, né? Não dá para as pessoas chegarem e falar, tem uma campanha maravilhosa, olha que bacana a minha campanha. Não entendi, mas assim, qual que é o objetivo dela? O que você quer construir, etc. Tem um lado de ciência dos dados que é muito importante. E aí você construir isso na organização e mostrar que olha, para a gente conseguir chegar no nosso desafio nos próximos 3 anos nisso, eu preciso mudar o patamar dessa marca de A para B. Para mudar o patamar dessa marca de A para B, eu preciso fazer esse investimento durante esse período e etc. Mas, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou estar convertendo o curto prazo, eu vou estar buscando o que acontece e etc. Então, se você conseguir entregar o curto enquanto você constrói o longo, você provavelmente não vai ser questionado. O problema é quando o curto aperta. E aí as organizações vão para o curto prazo e entregam o próximo trimestre. E aí vai acontecer a mesma coisa no próximo trimestre. E vai acontecer a mesma coisa no... E aí você entra num loop infinito. Então, o papel do CMO é muito construir a visão, tanto com o CEO quanto do CFO, de que a gente está fazendo uma construção de longo prazo. E assim como você faz um investimento numa fábrica, onde o seu resultado, você não vai pagar ele no primeiro mês, nem no segundo mês, por que não é discutido qual que é o ROI da fábrica no mês 1, no mês 2? Porque você entende que é um investimento de longo prazo. E aí, muitas vezes, no marketing, as pessoas entendem que isso é uma fórmula mágica que você vai colocar aí, que amanhã você vai ter tudo. Então, não é simples, eu não tenho a resposta de forma clara do que cada um precisa fazer, mas eu acho que tem um trabalho muito grande de voltar para os fundamentos, de no final a gente voltar para os 4 Ps e entender, cara, o seu produto está redondo, o seu preço está competitivo, está entregando dentro do valor que você quer construir, como é que está a sua distribuição, como é que tá? E aí sim você olhar para o P da publicidade, da promoção e tudo mais. Então, tem 2 problemas que eu vejo acontecendo. Um é curto prazo
né, nessa visão de eu vou construir uma campanha para coisa, e o marketing olhando o P de produto e deixando a organização olhar todo o resto, né? O marketing, o papel dele é construir valor para a organização para o longo prazo, desenvolver produtos, entender o consumidor e etc. Então, acho que essas duas movimentações, movimentar para um olhar de longo prazo e conseguir olhar todas as alavancas em conjunto, eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande. Legal, porque concordo, porém você complicou a vida de quem trabalha com marketing, Sim. porque a pessoa só tinha que se preocupar com P e agora você está falando que ela se preocupar com 4. Quando eu entrei na agência, eu entrei sendo o rapazinho do digital e eu conversava muito com o pessoal de mídia e eu ficava assim, cara, essa galera está passando, isso é 2010, essa galera está passando por uma revolução na carreira, porque até então o mídia era um negociador de preço. Você falou, cinema, televisão, como é que eu vou compor o modelo? Então era um negociador de preço, de fechar pacotes, e de repente passa a ser um otimizador de plataforma, o nome é literalmente leilão reverso, então vou ter que entrar, segmentar na plataforma, fazer e tal. E agora, com inteligência artificial, e já estão dizendo que acabou o funil, agora é um cilindro de vendas e tal. Cada mês aparece um P novo. Um P novo. Então, assim, como é que você, dirigente, se prepara e prepara a sua equipe? Não é coisa demais, conhecimento demais para fazer. Como é que você faz isso pessoalmente e faz com a sua equipe? Cara, eu acho que uma coisa que a nossa indústria como um todo, né, ela sempre foi sobre o que é o próximo, né? A gente brincou de qual que é a próxima tendência do marketing, né? Eu acho que o ponto importante, esse ponto do equilíbrio, ele é muito fundamental, assim. Você entender cada vez mais os fundamentos garante que você consiga ter clareza para onde ir. E aí você entende de tecnologia, entende o resto, ele vai te ajudar em como você chega lá. Mas ter essa distinção é muito importante. Às vezes as pessoas discutem influenciador, AI, diagnóstico de marca, tudo dentro do mesmo bolo, como se fosse a mesma coisa. E são ambientes coisas completamente diferentes. O primeiro ponto é você ter um diagnóstico muito claro, né, de como está o seu mercado, o seu consumidor, o que ele quer. Depois você tem que definir uma estratégia de como você vai fazer isso. E a estratégia é principalmente definir o que você não vai fazer, né, e não definir o que você vai fazer, são as escolhas. E aí sim você vai para a tática de como você vai entregar isso, com qual canal, de qual forma, qual produto e tudo mais. Então, assim, realmente é muita coisa. Mas eu acho Como é que que você faz isso no então, dia a dia lá? o que eu tento fazer pro meu time, principalmente, é uma composição de entender cada vez mais, reforçar cada vez mais os pilares de profundidade, de densidade, inclusive de teoria. A mesma energia que a gente gasta para entender IA, a gente gasta para reforçar os pilares de efetividade. Então, e isso é muito importante, porque a gente é muito seduzido pelo novo e você vai andando e quando você vê, você não sabe por que você está fazendo aquilo mais. Então, sem clareza de para onde você vai, você pode ir rápido para caramba e a IA vai te ajudar, e mais rápido ainda. Só que se você não souber para onde você estiver indo, não importa. Então, o que a gente tenta fazer, e é difícil isso, mas o que a gente tenta fazer é, agora mesmo a gente se organizou para fazer um processo de treinamento mais estruturado, a gente está fazendo uma transformação grande dentro da estrutura, inclusive com implementação de IA também no processo, mas é isso, assim, ao mesmo tempo que a gente está reforçando os pilares de entendimento do consumidor, a gente está implementando IA para facilitar como chegar lá. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, é tentar ter a mesma energia para reforçar os fundamentos, para ter clareza de para onde você está indo, que você gasta para conseguir descobrir como você chega lá. Mas a gente está aqui no Cool Itaú, no evento da Monk, falando de inovação, um monte de coisa. Como é que a gente coloca a inovação? Não é antagônico inovação, processo, dados, de novo, né, nesse ofício claramente humano de se comunicar, de entender o que move as pessoas, do básico. O que significa inovação no marketing? Cara, eu acho que pelo contrário, assim, uma coisa que vem sendo discutido bastante é sobre a IA e a tecnologia como um todo, como uma automatização e como eles chamam de augmentation, ou amplificação do potencial humano, né? E a gente, por exemplo, dentro do time, uma das coisas que a gente está fazendo uma revisão de todo o processo, então identificando todas as tarefas e etc., todo o workflow, para pensar como que IA vai permitir com que a gente consiga
amplificar a capacidade humana. Para amplificar a capacidade humana, de um lado é pegar as tarefas que são mais repetitivas e que fazem você não conseguir pensar porque você está todo dia fazendo a mesma coisa e que tem menos valor agregado. E essa sim você pode automatizar, mas fazer isso para liberar espaço para as pessoas pensarem. E aí, usar a IA para ajudar as pessoas a desenharem cenários diferentes. Então, eu acredito muito na composição no time de marketing muito conectado com o time de tech, quase como uma dupla, como a gente sempre teve a dupla de criação dentro das agências, onde você tem, né, o redator ali e a pessoa de criação de design, etc., você, dentro da organização, fazer essa casadinha do time de tech. Bom, você veio de tech, né, você trabalha dentro da indústria, você é a composição ideal do que eu acredito que a gente vai precisar para o futuro. Porque a IA e a tecnologia ela é uma ferramenta. A forma com que a gente use ela vai levar a gente para um lado ou vai levar a gente para um outro. Né? Tem uma discussão grande se a IA vai deixar a gente mais inteligente ou se a IA vai substituir o nosso pensamento e a gente vai atrofiar cada vez mais. E é interessante que isso vai depender muito da forma com que você usa ela e ela vai quase que amplificar quem você é. Se você estiver buscando o caminho mais rápido, sem pensar e começar a usar a IA para isso e resolver o seu problema, você provavelmente vai se desenvolver menos. Se você é muito curioso, quer entender mais, não tem ferramenta melhor para você entender isso. A gente estava falando sobre o notebook LM do Google, que é impressionante a capacidade que ele tem de compor conteúdos diferentes, de fazer com que mesmo esse estudo, né, de upskilling do nosso time, uma das coisas que a gente tem discutido bastante é tirar essa tarefa operacional do dia a dia, vai liberar mais tempo para duas coisas, para as pessoas pensarem de fato e discutirem o caminho, mas também para elas conseguirem treinar e se atualizar. E aí, para o ser humano, quando você tem uma máquina dando as respostas, o nosso papel vai ser fazer as perguntas, né? E qual pergunta que a gente vai fazer depende muito de capacidade de você ter uma visão crítica, mas também de usar nossa criatividade como desenho de cenários. Então, você falou bastante sobre uso de dados. E a gente usa muito dado dentro da Ambev, dentro da companhia, etc. Mas os dados, eles mostram o que aconteceu para trás. E eles permitem fazer um diagnóstico espetacular. Mas a gente precisa ter capacidade de imaginar e desenhar cenários possíveis, né? E a IA permite com que a gente ajude a fazer isso. Mas, enfim, o desafio é gigante, porque você tem que entender muito de marketing, tem que entender muito de IA, tem que entender tudo de tudo, e é muito difícil isso, né, no dia a dia. Então, acho que o mais importante é respirar fundo e pensar primeiro eu tenho clareza do que eu quero, para onde eu tô indo e etc. E aí depois você começar a se atualizar. Muito bem, eu estava agora, semana passada, em Ponta Grossa, falando que curiosidade é a profissão do futuro, né? O que, até por definição do que é prompt, não dá para a máquina tirar da gente. Sim. Gustavo, muito obrigado pelo nosso tempo acabou, obrigado por vocês por ficarem até tarde para ouvir a gente aqui e nos vemos no Happy Hour aí. Obrigado, pessoal.